Olá, estamos começando a gravação de mais um episódio do MedEdcast, hoje com a presença da neurocientista doutora Pamela Carpes. Ela é doutora em fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é coordenadora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, e ela pesquisa na área da neurociência, aprendizagem e memória. Então, Pamela, bem-vinda. É um prazer te receber aqui, é uma honra. E, Muito obrigada, Camila. É um prazer estar aqui contigo e com a Beatriz também. Pamela, eu vou começar a minha fala, te contando um pouco sobre como a nossa instituição de ensino, a Faculdade Pequeno Príncipe, trabalha, né. Ela é precursora, né, no uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, e a gente não pode, deixar nunca de falar quando a gente fala de metodologia ativa de ensino, a gente não pode deixar de comentar sobre a importância de compreender o processo, a andragogia, né, que é o ensino de adultos, e nisso está, obviamente, diretamente envolvido pesquisas na área da neurociência, aprendizagem e memória. Então, eu gostaria de saber um pouco sobre essa área de pesquisa tua, que eu acho belíssima, já assisti algumas apresentações, sempre quando tu faz lives ou participa de eventos, eu entro online para te ouvir, e eu gostaria então de saber um pouco a respeito, das tuas pesquisas nessa área. Camila, eu acho que tu falaste uma coisa que é bem importante, assim, né? A gente pensar na neurociência quando a gente vai pensar em ensinar. E por mais que isso pareça bastante óbvio, não é tão óbvio assim, né? Tanto que se a gente parar para olhar o currículo de cursos de licenciatura que formam professores, a gente raramente encontra disciplinas de neurociência ou de bases neurobiológicas da aprendizagem. Quando encontra uma aula perdida lá no meio de outra disciplina. Então, a neurociência ou a neurobiologia da aprendizagem, elas estão muito pouco presentes na formação inicial de professores. E aí a gente está falando de quem fez uma licenciatura, né? Quem tem uma formação docente. Quando a gente vai para a universidade, e aí a gente encontra uma realidade muito comum, né, de profissionais formados em diferentes áreas, bacharéis, frequentemente, não licenciados, e que acabam por se ver professor, né? Muitas vezes fazem mestrado e doutorado, mas aí os nossos cursos de mestrado e doutorado também têm muito pouco de formação docente, e de neurociência, então, só se for um curso de pós-graduação em neurociência ou em neurofisiologia, alguma coisa que acabe englobando também essa área, pela questão de conteúdo, não pensando na formação docente. Então, por mais que pareça, também é óbvio que quem está ensinando precisa entender como o cérebro aprende, isso não acontece em grande parte das vezes. Mas, de fato, a gente entender como o nosso cérebro funciona, como ele processa as informações, por que algumas coisas se consolidam e outras não consolidam na nossa memória, nos dá elementos para tomar decisões, fazer escolhas pedagógicas muito mais conscientes e muito mais embasadas. E você sabe, Pamela, agora que você falou isso, vou te falar um pouquinho a minha trajetória. Eu sou exatamente isso que você falou. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas e bacharel. Eu tenho as duas modalidades no meu currículo. Só que quando eu fui dar aula, eu pensava assim: eu só tenho que ir lá e dar aula. Então, eu não me preocupava com o ensino em si. É assim, o que eu tenho que passar para o aluno, independente se ele aprende ou não. Obviamente, com os anos, né, de experiência, e eu fui, na verdade, também entrando um pouco mais a fundo na construção dos cursos, né? Fui participando de outras comissões, entendendo um pouco, porque na minha formação, mesmo na licenciatura, eu nunca tive nada sobre neurociência, absolutamente nada. E aí, claro, a gente tem o quê? Didática, a gente tem estrutura e funcionamento do ensino, mas a gente não tem nada sobre a aprendizagem em si. Psicologia da educação. Isso, a gente não tem essa. Que também são, né, Aham. conteúdos Claro, importantes na importantes. formação dos professores, mas que Uhum. poderiam conversar muito bem com a neurociência da aprendizagem, né, e acaba que a Exatamente. conversa não acontece. E aí, eu iniciei dando aula num curso tradicional, né, em cursos tradicionais onde
Tipo, o professor é meio ele por conta dele mesmo, dá a sua aula e vai depois embora e tá tudo certo. Quando eu entrei na faculdade de Pequeno Príncipe, a gente começou a trabalhar com essas metodologias ativas e aí toda hora vinha pra gente essa coisa de aprendizado com significado, aprendizado com significado. Daí eu pensei, mas que é isso, gente? Que tipo de aprendizado com significado é esse? E aí eu fui entender exatamente isso que você falou, que é essa coisa da gente pensar, inclusive, como que a gente vai fazer o nosso estudante aprender. Então, não é simplesmente ir lá e dar uma aula. É você, de alguma maneira, e eu acho até que eu preciso estudar muito mais neurociência, porque quando comecei a ler para poder conversar com você, vi que ainda sei pouco sobre o assunto, porque tem muita coisa. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco como que funciona esse aprendizado, né? E toda essa relação com a neurociência e a aprendizagem. Uhum. Então, o que a gente tenta fazer, assim, nessa área de neurociência aplicada à educação, é justamente usar aqueles conhecimentos que a gente foi construindo, e quando eu falo a gente, eu não estou falando só de mim, eu estou falando do mundo neurocientífico, assim. Então, utilizar aquilo que a gente já sabe da neurobiologia da aprendizagem e da memória para melhorar a educação. Esse movimento tem sido um movimento bastante ascendente nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, no mundo todo. Tanto que a gente tem um programa que a AIBRO, a Associação Internacional de Pesquisa sobre o Cérebro, criou junto com o Escritório Internacional de Educação da Unesco, que é o Science of Learning, né, Ciências da Aprendizagem, que busca justamente isso, reunir neurocientistas que trabalham com neurobiologia da aprendizagem e da memória, para que esses neurocientistas tentem facilitar essa conversa com quem é da educação. Porque, no fim das contas, a gente fala coisas muito parecidas, que se complementam, que se fundamentam, mas utiliza linguagens diferentes, de forma que, às vezes, a gente conversa e não se entende. É como se estivesse falando aí 2 idiomas diferentes. Então, o Science of Learning tem um pouco esse objetivo. E no Brasil, a gente tem um movimento que também vai nesse sentido, que é a Rede Nacional de Ciência para a Educação. A Rede Nacional de Ciência e Educação, ela é hoje coordenada pelo Roberto Lente, né, que é lá do Rio de Janeiro, ele era da UFRJ, agora está no Instituto DOR, e ele também está à frente dessa rede que busca reunir, não só daí nesse caso neurocientistas, porque a rede reúne profissionais da educação também, então tem uma grande quantidade de pesquisadores que se debruçam nessa ideia de desenvolver tanto pesquisas na área de ciências da aprendizagem, quanto essa aproximação maior entre essas duas áreas, né? Então, a gente tem visto esse movimento nos últimos anos. E ele é importante no sentido justamente da gente poder conhecer, né, os processos neurobiológicos e, a partir desse conhecimento, pensar melhor como que a gente vai ensinar. É entender que o nosso cérebro ele processa aí uma série de estímulos diferentes, que a gente aprende pela experiência, mas que essa aprendizagem ela depende da qualidade da experiência, né, da emoção, da motivação, da contextualização e do significado que aquela experiência tem. E às vezes a gente fala, significado, tornar aquele conhecimento significativo, como é que eu faço isso? Não é nada simples, porque não é uma escolha ou uma decisão consciente, tanto do professor quanto do aluno. É uma decisão do cérebro do aluno. O cérebro precisa entender de uma forma bem orgânica para que eu vou usar aquela informação, para que ela vai ser útil para a vida, se é que ela vai ser. É claro que, eventualmente, existem situações onde a gente realmente precisa aprender coisas mais abstratas, né? Tem que aprender um cálculo complexo lá, e às vezes é um pouco difícil ver claramente uma utilidade. Não quer dizer que eu não vou conseguir aprender esse tipo de conhecimento. A gente pode conseguir aprender esse tipo de conhecimento, mas vai ser muito mais difícil, vai envolver muito mais esforço cognitivo aprender uma coisa que o cérebro não vê uma utilidade clara. Dentro da formação universitária, acho que uma das formas da gente promover um aprendizado significativo é justamente pensar que a gente está falando de adultos, né? As pessoas vão para a universidade geralmente porque querem, né? Porque tem um objetivo, né? Eu vou fazer
fisioterapia porque eu quero me tornar fisioterapeuta. Então, pensar nesse objetivo mais longínquo, né? Como é que esse conhecimento vai ser aplicado lá quando eu realmente me tornar fisioterapeuta? Então, passa a fazer sentido aprender aquele determinado conteúdo quando ele vai me ajudar a alcançar um objetivo de vida, vai ser importante para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento. O nosso cérebro também se interessa por aprender coisas que vão ser úteis para a convivência social. Os seres humanos são formados para viver em grupo, em sociedade, então conhecimentos que favoreçam o estabelecimento de vínculo, né, de convívio social, também são conhecimentos pelos quais o cérebro se interessa mais. Sim, e uma coisa que eu acho importante, que eu vivencio todo dia isso, que é assim, eu sou da área básica, né? Então, eu dou biologia celular, fisiologia, aula, assim, a parte mais básica. E pensando na biologia celular, toda vez que eu vou falar de uma célula, por exemplo, da organização celular, eu tenho que dar alguma correlação importante para o meu aluno para que ele entenda aonde que ele vai usar isso. Então, eu falo lá, a célula tem lá o retículo que vai produzir uma proteína. Mas essa proteína vai para onde? Então, vamos lá, proteína, daí eu vou para dentro. É importante saber transportador de membrana, por quê? Porque senão eu não entendo diabetes. É importante saber tal coisa, sabe? Então, toda hora parece que a gente tem que ficar reforçando para o nosso estudante que aquilo é importante. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo isso, que é fazer com que ele correlacione as coisas para que ele crie uma memória efetiva e ele dê esse significado dentro da profissão dele. E é isso mesmo, né? Isso mesmo, sim. Outro aspecto que ajuda muito, que favorece a aprendizagem, é fazer ancoramento com coisas que os alunos já sabem, que estão presentes no dia a dia deles, ou que eles já estudaram lá em uma disciplina do semestre anterior, ou lá na educação básica, porque isso faz todo sentido em termos neurobiológicos. O que acontece no nosso cérebro quando a gente aprende? A gente reúne uma série de estímulos diferentes. Né? A gente está, por exemplo, agora aqui vendo, ouvindo, sentindo cheiros, eventualmente, estímulos táteis. Se eu estou escrevendo, eu tenho ali os próprios receptores que estão enviando essa informação. Então, todos esses diferentes tipos de estímulos chegam em áreas cerebrais específicas. E não só os estímulos que vêm do meio externo. Os estímulos do meio interno também, né? Se der uma dor de barriga, isso vai influenciar, né? Então, todos esses estímulos chegam lá no nosso cérebro em locais específicos, mas a gente tem áreas do cérebro que reúnem essas diferentes informações, né? Que são as chamadas áreas terciárias. Uma dessas áreas terciárias é o córtex pré-frontal, essa região bem na frente, né, do nosso cérebro, aqui atrás da testa. E o córtex pré-frontal, ele tem uma função muito importante. Ele que vai fazer um screening daquela informação. Essa informação é importante ou não é? Ela vai ser útil ou ela não é? Eu já sei alguma coisa sobre isso ou ela é uma informação totalmente nova? Então, ele faz essa avaliação. Se a partir dessa avaliação, o córtex pré-frontal entender que essa informação é importante, ele vai ativar uma circuitaria lá no hipocampo, que é uma estrutura do lobo temporal, mais essa região mais aqui perto das orelhas, né? E lá no hipocampo, a gente inicia uma série de processos neuroquímicos que são fundamentais para que a gente aprenda. Pode ser que essa ativação aí dessas áreas do hipocampo seja uma ativação temporária. Tem uma ativação elétrica dos neurônios e eles se comunicam ali por um tempo, e aí eu lembro dessa informação por um tempo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente estuda ali minutos antes da prova, chega lá e acerta a questão, mas não lembro mais disso amanhã. Isso é bem comum. Ciclo de Krebs é bem comum acontecer. Decora ali na hora, né? E lembra na hora, no outro dia não é. Mas, quando a gente fala em aprendizagem significativa, o que a gente quer é que os alunos lembrem a longo prazo. E aí isso envolve ativar o hipocampo, ativar essa região lateral do cérebro de uma forma mais intensa. Então, a gente tem uma atividade elétrica diferente, que é o que a gente chama de potenciação de longa duração, é uma estimulação bem grande ali de redes neurais, e essa estimulação maior, ela tem um potencial maior de fazer com que os neurônios produzem novas proteínas, que são as proteínas relacionadas à plasticidade. E essas proteínas têm a capacidade de mudar as nossas redes neurais.
E aí, ao mudar as nossas redes neurais, essas redes guardam a informação que a gente aprendeu. Então, eu preciso ter essa mudança das redes neurais para ter aprendizagem. E a tal da neuroplasticidade, que é uma palavra que a gente escuta com muita frequência, né? Que é a base neurobiológica para aprendizagem. A gente precisa ter mudança nos circuitos neurais, mudança física, né? Os neurônios se arborizam, ganham mais prolongamentos, fazem novas conexões. E aí sim, no futuro, eu vou conseguir lembrar. E aí, no futuro, quando eu estiver diante de um estímulo que é parecido com aquele que eu aprendi, ou que alguém me faz uma pergunta relacionada àquele conteúdo, essa rede neural que mudou com a aprendizagem vai ser novamente ativada. E eu consigo lembrar. E quando eu ativo essa rede neural, tem uma questão aí da neurobiologia da memória que é bem bonita, assim, que cada vez que eu ativo essa rede neural, ela se torna novamente passível de modificações. E a gente pode reconsolidar essa memória, a gente pode modificar as informações, a gente pode adicionar novas informações, o que faz aí com que os nossos circuitos neurais estejam sempre, né, nesse constante processo de mudança, atualização. E esse conhecimento é um conhecimento super importante, né, porque daí a gente entende que, na verdade, quando a gente puxa um conhecimento prévio do aluno, a gente ativa redes neurais que ele já tem e pode reconsolidar e adicionar informações e complementar informações. E, Pamela, aí quando tu fala de ativar ou reativar o conhecimento prévio do aluno, e aí tu estava falando, eu estava pensando sobre o papel, o quanto é importante o papel do docente. Porque a gente vê uma resistência em reativar isso quando a gente fala de aprendizagem de adultos. Porque a gente vê que tem ainda muitos colegas, esses colegas mais velhos, que vêm do ensino tradicional e deram aula da forma tradicional a vida toda. A gente também, né, tem que compreender isso, que foi a maneira que eles aprenderam a ensinar. E o que a gente observa é uma certa resistência a isso. E outra, né? Quando a gente se propõe a trabalhar dessa forma com o estudante, de uma forma com aprendizagem ativa, a gente tem que quebrar certos paradigmas, como, por exemplo, subestimar o nosso estudante. E às vezes é difícil, né? Como a gente é o dono do campinho quando a gente está em sala de aula, é muito difícil, além do preparo, porque para muitos professores, né, que atuam ainda hoje de mais idade, eu observo que os comentários são: não vai aprender, não tem como aprender assim, né? Então, é muito interessante, eu queria saber o teu ponto de vista sobre isso, porque o docente, quando a gente trabalha com aprendizagem ativa, na minha opinião, e na nossa experiência na instituição que a gente trabalha e estuda muito mais do que a gente tivesse que dar uma aula tradicional. Isso vai muito, tem muito a ver com o que, eu neurocientista, vou trazer pessoas da educação. Mas, assim, é aquilo que eu falava no início, né? A gente muitas vezes pensa que neurociência e educação falam coisas diferentes, mas, na verdade, é a forma de falar, muitas vezes. Porque a neurociência vem justamente para fundamentar as bases neurobiológicas de muitas coisas que a educação propõe, ver que funciona, né? Mas funciona por quê? O que está acontecendo lá no cérebro? E o Paulo Freire já dizia, né, que o professor não é transmissor do conhecimento, né? O papel não é transmitir conhecimento, e sim criar possibilidades para sua construção. E na neurociência faz muito sentido. Eu não vou pegar o que está aqui dentro, né, e simplesmente transmitir para dentro da cabeça, do cérebro do meu aluno. Não tem como fazer isso. No momento que eu falo, o que eu vou fazer é com que o meu aluno escute. E a forma como ele vai escutar não é necessariamente a mesma forma como eu escuto. Porque tem outras redes neurais lá na mente dele. A gente costuma dizer que as nossas redes neurais são como se fosse a nossa impressão digital. Porque a gente aprende pela experiência, né? Então, toda experiência que a gente vai estar tendo, seja ela educação formal, seja ela experiência de vida, a gente está sempre aprendendo, cada experiência modifica as nossas redes neurais. E nenhuma de nós que estamos aqui viveu as mesmas coisas ao longo da vida.
todo mundo tem as suas próprias experiências. A gente pode ter vivido algumas coisas juntas, mas a maior parte a gente viveu separado. E mesmo que a gente pegue duas pessoas que viveram exatamente as mesmas coisas, a forma como elas processam as informações e sentem aquela experiência é diferente. Então, a rede neural de cada um é única e individual, como uma impressão digital. Isso faz com que o conhecimento chegue e toque cada um e cada uma de forma diferente. Então, a gente não pode ter essa ideia de que a gente fala e o que a gente fala vai ser escutado e entendido exatamente da forma como a gente entende o que a gente fala. Sim. Porque não vai. Não vai. Né? Cada um tem as suas próprias redes neurais, os seus próprios entendimentos. Então, a gente precisa pensar em estratégias pedagógicas que permitam que o aluno construa as suas redes neurais de forma a chegar onde se espera que aquele profissional que está sendo formado chegue. E é interessante isso aí, porque até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e eu acho que a Bia vai concordar comigo. Quando eu comecei a dar aula, eu entrei em sala de aula, de fato, eu fazia os estágios lá na URGS, né? Trabalhava com a minha orientadora. Mas quando eu fui a professora, foi a partir de 2009. Que eu comecei a dar aula sozinha, teoricamente, né? Eu organizando as minhas aulas. E o interessante é que, naquela época, eu enxergava os 40. Os 40 eram uma coisa só. E hoje em dia eu enxergo cada um dos 40. Então, acho que corrobora exatamente com isso que tu está falando. Porque cada um vai compreender e vai. Então, hoje em dia, a minha sala de aula ela é composta por indivíduos que vão aprender em conjunto, mas cada um do seu jeito. E quando eu comecei a dar aula, eu ensinava para 40 pessoas como se fosse uma só. Uhum. E a gente ainda reclamava que ele não tinha aprendido, que a turma não tinha entendido o que você tinha falado, né? Assim, como assim eles não entenderam, né? É exatamente isso, mas não é uma característica individual, né? A gente acaba sendo formado nesse sentido, né? E quando tu fala, aquele professor ensina tradicional porque ele aprendeu a ensinar tradicional, né? A gente reproduz o que a gente aprende, o que a gente experiencia, né? E, mas deu certo para mim. Ok, deu certo, mas assim, cada um é cada um, e essa geração é outra geração. Exatamente, que eu acho que esse é o ponto principal. Porque, assim, a gente está falando, né, de construção, aprendizagem, construção de alguma coisa relacionada ao significado para aquele estudante. Só que a gente está numa geração muito diferenciada, que é totalmente diferente de quando eu fiz o meu curso lá, né? Toda a minha licenciatura, eu aprendi uma educação muito diferente do que a gente tem hoje. E isso está muito relacionado com a aprendizagem. Hoje, se a gente parar para pensar, assim, a gente ainda está num modelo muito conteudista, quando o conteúdo está disponível de uma forma muito simples, a 2 toques no celular. Exatamente. Só que o que a gente deveria ensinar de fato? A avaliar esse conteúdo. Porque assim como um conteúdo bom está disponível a 2 toques no celular, muita besteira também está disponível. Né? E é muito mais complexo esse ensinamento, né? Saber avaliar a qualidade do material que tu está exposto, que tu consegue encontrar, e o que pode ser considerado, né, válido, o que não é válido, o que pode ser aplicado no mundo do trabalho, o que não pode ser aplicado, é o que dentro dessa linha, né, de ciências da aprendizagem, a gente tem focado muito, que é a questão do lifelong learning, né, aprendizagem da vida. E o quanto isso requer também uma formação, para que depois, quando esses profissionais saiam, né, estejam formados, eles tenham essa capacidade também. Porque no mundo de hoje as coisas mudam muito rápido. Então, eu posso dar uma formação de excelência dentro do que nesse momento se sabe. Só que daqui 5 anos, muita coisa do que se sabe hoje já caiu por terra e muita coisa nova já surgiu. Então, além da questão de saber diferenciar o que é uma fonte confiável, o que é lixo na internet, nossos estudantes também têm que ser formados para saberem se atualizar por conta. Então, é realmente uma realidade muito diferente do que era na época que a gente era aluna. E agora que tu falou do lifelong learning, eu lembrei de um podcast que a gente gravou, Bia, no início, há 1 ano atrás, mais ou menos. Justamente isso, até o
perfil de quem entra no ensino superior é totalmente diferente, né? Porque na nossa época, a gente saía da escola e ia para o ensino superior. E hoje tem avós começando uma graduação, Uhum. né? Então, até isso a gente tem que rever, esse formato, né, de ensino, esse formato de ensinar, porque a gente recebe estudantes hoje em dia de todas as faixas etárias em períodos de vida diferentes, Uhum. né? Então, isso eu acho que é bem interessante, assim, também. E é interessante também conhecer como o cérebro também se modifica ao longo da vida, Uhum. né? Porque é muito diferente eu ensinar, e eu tenho alunos mais jovens que entram na universidade lá com uns 17 anos. É muito diferente ensinar um aluno de 17 anos, ensinar um adulto já formado. 17 anos já é adulto, mas o cérebro ainda não concluiu o desenvolvimento do córtex pré-frontal, por exemplo, que é lá pelos 21 anos. O córtex pré-frontal está relacionado com funções executivas, capacidade atencional, foco, flexibilidade cognitiva, que são funções importantes, tá, para a aprendizagem. Então, é muito diferente ensinar esse aluno de 17 anos do que ensinar um adulto, do que ensinar um idoso. O idoso vai ter lá toda uma trajetória de vida, ele tem muito mais experiência, ele já se conhece muito mais também, né? Mas, por outro lado, ele está mais distante lá do mundo escolar, da vida escolar dele já terminou há alguns anos, então, às vezes, eu tenho que pegar mais fortemente algum conteúdo que faz muito tempo que ele não viu, é mais difícil reativar essas informações, então é um mundo mais complexo, onde a gente, ao reunir muitas vezes o jovem com o idoso, a gente tem um potencial muito grande também, pegando o que é melhor em cada faixa, assim. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber, que daí isso é mesmo uma curiosidade, hoje quando eu estava lendo, né, essa semana, passei a semana toda lendo sobre um pouco sobre neurociência, por não ser a minha área, então eu tive que correr atrás de algumas coisas. Eles falam muito nessa memória a longo prazo, né, como você mesmo já disse. Uhum. Mas como que a afetividade, ela está relacionada com essa memória de longo prazo? Porque o que eu percebo, e percebo isso, a minha vida aconteceu isso, eu vejo alguns estudantes acontecerem isso, quando você tem uma relação afetiva, no sentido assim, eu gosto dessa disciplina, eu gosto desse conteúdo, eu gosto desse professor, ele tem uma maior facilidade na aprendizagem, parece. Isso está relacionado com essa memória de longo prazo e com essa condição do aprendizado? Não só parece, Bia, como é, tem fundamento neurobiológico. Eu tinha comentado antes, né, quando a gente recebe aí estímulos, se eles forem considerados importantes e significativos, eles vão ativar fortemente neurônios lá do hipocampo. Essa ativação do hipocampo, ela é modulada, né? Então eu estimulo lá a neurotransmissão entre, né, falando um pouquinho, um neurônio se comunica com o outro através de um processamento que a gente chama de sinapses, que envolve ali a liberação de neurotransmissores. Isso é o básico da aprendizagem, mas essa neurotransmissão que acontece lá no hipocampo, ela é modulada por outros neurotransmissores, por outros neurônios que vêm de outros lugares. O hipocampo, ele faz parte do que a gente chama de sistema límbico, que é um conjunto de estruturas lá no nosso sistema nervoso central, cérebro e algumas estruturas um pouco mais baixas, que regulam, controlam a parte das emoções. Então, um dos fatores que modula o processo de aprendizagem, de consolidação das memórias de longa duração lá no hipocampo, é o que a gente chama de colorido emocional. Então, quando tem alguma emoção envolvida, é esperado que essa memória forme uma rede neural mais forte. É mais fácil ela ser consolidada, ela formar uma memória de longa duração e formar uma memória que persiste mais tempo. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas pessoas já viram, fez bastante sucesso, um filme de alguns anos atrás da Disney, uma animação que chama Divertidamente. Sim, muito legal. Então, o enredo se passa no cérebro de uma adolescente, e lá no cérebro é a sala de comando, né? E quem tá mexendo lá na sala de comando são 5 personagens que representam 5 emoções.
Na verdade, as emoções básicas são 6, tá? Mas lá no filme são 5. E embora tenha algumas questõezinhas no filme que a gente poderia dizer que não é bem assim, a ideia geral do filme é muito legal, ela tem muito fundamento na neurociência, teve assessoria de neurocientista, né, na construção do enredo. E aí o que a gente vê? A adolescente vai vivendo experiências e o que acontece no filme? Cada experiência que ela vive gera uma memória, que no filme são cilindros, umas bolinhas que chegam lá na sala de controle, umas bolinhas amarelas. Se essas bolinhas amarelas chegam lá e as emoções não tocam nela, não encostam nela, essas bolinhas passam reto e vão para um lixão. No entanto, quando as bolinhas chegam lá e uma emoção toca, não interessa se é a tristeza, se é a raiva ou se é a alegria, se uma emoção tocar, aquela bolinha ganha uma cor. E ela vai para o outro lado, que é onde ficam guardadas as memórias de longa duração. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? As nossas sinapses são moduladas pelas emoções. Quando tem emoção no meio, a gente forma uma memória mais forte de fato. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que eu assisti, na verdade, foram pedaços que eu assisti de uma apresentação sua, e você cita um TED Talk que fala sobre construção da memória. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque, por exemplo, a gente tem falhas de memória, né? E principalmente, né, naquele vídeo que você sugeriu, era a construção de uma memória a partir de uma dúvida que ela tinha sobre um crime que tinha acontecido. Daí a pessoa que teve, né, que sofreu esse crime, no primeiro momento ela tinha dúvida do criminoso, e depois ela colocou como certeza aquilo. E aí a moça, a pesquisadora, né, falando, que é uma psicóloga, inclusive, que vai falando sobre isso, ela fala, tá, mas é que a nossa memória pode sofrer influências. Como que isso acontece? Então, é basicamente o processo de reconsolidação das memórias. Então, como a gente comentava antes, né, a gente vai vivenciar experiências, essas experiências, se forem significativas, vão ativar redes neurais e vão mudar essas redes neurais. E as memórias ficam lá guardadas. A gente aprendeu se houve essa experiência significativa. Uma vez que eu mudei essas redes neurais, eu preciso usar essa informação. Se eu aprendi, por mais que eu tenha aprendido muito bem e não usar essa informação mais, é que nem a história do músculo, né? Se eu não usar, atrofia. Né? Se eu faço academia no verão e paro no inverno, eu vou perder todo o ganho. Isso acontece com a memória também. Né? Eu posso aprender muito bem um conteúdo, eu posso passar muito bem naquela matéria, se eu nunca mais usar aquilo, eu vou esquecer. Então, também acontece nas suas redes neurais. Então, é importante lembrar, é importante evocar e usar essa informação. Só que toda vez que eu evoco essa informação, essa rede neural se torna lábil, se torna passível de mudanças. E aí eu posso adicionar informações, eu posso mudar informações previamente entendidas, né? E isso faz muito sentido, porque isso permite que a gente corrija entendimentos equivocados, permite que a gente adicione informações a algo que a gente já sabe, isso é necessário para a vida. Só que isso também pode acontecer de forma imperceptível, de forma inconsciente. Então, isso tem sido muito discutido no meio jurídico, porque, especialmente em situações em que envolve testemunho para a condenação de um crime. Ou que basicamente se baseiam única e exclusivamente no testemunho. Então, não estou dizendo que testemunho não é importante, mas quando é baseado única e exclusivamente no testemunho, a gente precisa ter clareza que as nossas memórias estão sujeitas a influências, a modificações. Então, basicamente, se eu fui, por exemplo, testemunha de um crime, eu presenciei esse crime e foi um crime que todo mundo ficou sabendo. Eu moro numa cidade pequena, começou a sair no jornal, foram comentar nas redes sociais, e aí marcam o tribunal onde eu vou testemunhar para daqui 3 meses. Então, desde o dia em que eu presenciei o crime até o dia em que eu vou dar meu depoimento, tem 3 meses. E nesses 3 meses a mídia está em cima. Está saindo no jornal toda hora, né? Aparece gente falando nas reportagens da televisão, as mídias sociais bombando, todo mundo dando a sua opinião. Eu não tenho como não ver isso. E toda vez que eu leio um comentário, que eu vejo alguém falando sobre isso
inconscientemente vai influenciar a rede neural que está guardando essa informação. E o que acontece? Quando eu vou dar o meu depoimento não vai ser necessariamente baseado no que eu testemunhei. Porque mesmo que eu não queira, sem que eu queira, o que eu escutei nesse período todo influencia essa memória. Então, eu chego lá no dia do testemunho, eu juro dizer a verdade, somente a verdade, e eu vou dizer a minha verdade. O que eu acho que eu lembro que eu vi. Só que as nossas memórias, elas são sujeitas a falhas, né? Que é o que a gente chama em neurobiologia de falsas memórias. A gente lembra, mas a gente não lembra só daquele dia. A gente lembra de tudo que aconteceu relacionado a esse tema desde aquele dia. E frequentemente é difícil a gente separar o que foi de fato naquele dia que aconteceu e o que foi adicionado depois. Então, é o processo de reconsolidação das memórias, que é importante para a vida, mas que está sujeito a esse tipo de situação. Bom, quando tu falou de neuroplasticidade, não dá para não falar sobre o pop neuro. Sim. Por quê? Porque eu dou aula para o 4º período do curso de medicina e eu começo com neurofisiologia básica. Uma aula Camila, eu sempre sei quando começou a disciplina. E quando eu abro lá o Instagram do Pop Neuro e tem um monte de seguidor novo, eu vou olhar, Pequeno Príncipe, a Camila começou a aula. Sim. Porque o Pop Neuro, a Pamela, ela é a idealizadora e é um perfil que tem muito conteúdo de qualidade sobre neurofisiologia. E eu acho que a gente gostaria que tu falasse um pouco, né? Sobre o programa, como é que ele surgiu, porque é muito bacana. Agora tu deu um curso, está dando um curso, eu acho, né? Isso, a gente está com um curso em andamento. Então, o Pop Neuro surgiu há cerca de 11 anos atrás, mais ou menos. Né? Eu estou na Unipampa há uns 13 anos. E logo que eu comecei na Unipampa, eu comecei a montar o grupo de pesquisa, né? A gente entra, sai do doutorado, eu quero fazer o meu grupo de pesquisa, eu quero fazer pesquisa, e aí monta o grupo de pesquisa. E a gente começou a construir nossa linha de pesquisa em neurobiologia da aprendizagem da memória. Então, trabalho lá na bancada, com animais de laboratório, para entender como o cérebro aprende. Só que chegou um momento que a gente se deu conta que a gente precisava também divulgar o que a gente faz. As pessoas precisam entender a ciência que a gente faz para, ao entender a ciência que a gente faz, entender a importância da ciência e apoiar o desenvolvimento científico no Brasil e no mundo, né? E então como é que a gente vai divulgar o que a gente faz? A gente estuda como o cérebro aprende. Qual que é o melhor lugar, ou o lugar mais indicado para a gente falar sobre como o cérebro aprende? E aí a gente começou a se debruçar nisso, né? E viu que tinha muito pouco neurociência dentro da formação de professores, tinha muito pouco neurociência na escola, né? E que é interessante não só para quem ensina a saber como o cérebro aprende, mas também para quem estuda, né? Porque aí a gente consegue pensar como estudar de uma forma mais efetiva. A gente começa a entender por que eu aprendo melhor uma determinada matéria e outra não, por que o jeito do professor influencia, enfim. Aí decidimos começar a fazer divulgação científica da neurociência na escola. Foi assim que começou o Pop Neuro. A gente começou com um projeto individual, onde a gente ia uma vez por semana numa escola trabalhar com uma turma aspectos relacionados à aprendizagem e como o cérebro funciona. E aí o programa foi crescendo e a gente começou com vários subprojetos pequenos que acabou virando um programa de extensão e divulgação científica. Então, hoje o Pop Neuro tem várias frentes de atuação. A gente segue com essa ação semanal, onde a gente fica um semestre trabalhando com uma mesma turma de estudantes, cada ano assim com uma faixa etária, e com esses estudantes a gente trabalha uma vez por semana, né, fazendo atividades teórico-práticas sobre temas de neurociência, como se eles estivessem dentro do currículo escolar uma disciplina de neurociência, mas é muito voltado ao cotidiano, né, o que é importante para eles saber para a vida. E, além desse projeto que a gente chama de Neuroblitz, a gente tem as feiras de ciências e mostras científicas, que daí a gente faz uma visita única para uma escola, porque não tem como atender todas as escolas que nos procuram toda semana, né? Então a gente tem as feiras.
Temos ainda o curso de formação continuada de professores de educação básica em neurociência aplicada à educação, que é o curso que está tendo agora a 12ª edição, e esperamos que ano que vem a gente siga fazendo, né? Então, todo ano a gente abre esse curso específico para professores de educação básica, porque é aquela história que a gente começava no início, né? Não tem neurociência na formação inicial e a gente consegue, de alguma forma, né, trazer um pouco de neurociência para a formação continuada desses professores. Esse curso acabou originando um curso de especialização também. Então, aqui na Unipampa, a gente já teve 2 turmas formadas na especialização em neurociência aplicada à educação, um curso de 2 anos, né, que os professores também fazem pesquisa dentro da escola. E a gente tem as semanas temáticas, a Semana Internacional do Cérebro, que todo ano acontece em março, a gente também faz atividades, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, o Papo Neuro tem atuado nessas frentes. A gente tem redes sociais há bastante tempo, mas durante a pandemia, como todo mundo, né, a gente não pôde fazer as atividades presenciais e a gente começou a enlouquecer nas redes sociais, né? Foi aí que a gente começou a produzir muito conteúdo, especialmente no nosso Instagram. O Instagram é @popneuro, para quem quiser conhecer. E porque não tinha como fazer as sessões presenciais. E nesse período, além de criar conteúdo para o Instagram em específico, a gente também criou um informativo, que é a revista Neuroinfo, que a gente publica todo mês, né, uma revista escrita pela nossa equipe, né, por gente que faz pesquisa em neurociência, mas numa linguagem voltada para todo mundo. Não é escrita para cientistas, não é uma revista que publica artigos, é um informativo. Então, cada mês tem um tema e a gente explica como aquilo funciona. E hoje a gente segue nas redes sociais, mas não com toda a intensidade do período da pandemia, porque a gente voltou para as ações presenciais. Mas é mais ou menos isso que o POP tem feito aí nos últimos anos. Pamela, tu tá falando aí, começo a ter os meus insights aqui e tu tá falando das redes sociais. Eu, particularmente, te acho uma profissional, uma pesquisadora super atuante. Existem vários, né? Na neurociência tem bastante gente, né, que atua também nas redes. Tem muita gente. Muita gente, Os influencers da neuro. Exatamente. E assim, eu queria saber a tua percepção sobre as redes sociais. Inclusive, tu estava falando sobre o conteúdos de qualidade, de má qualidade. A tua opinião sobre o ChatGPT. Porque isso a gente fala semanalmente, né, Beatriz? A Beatriz é a enlouquecida, porque ela vai lá e vê como é que vai ser o formato da pesquisa, os tipos de... Né, Bia? Sim, Ela porque se preocupa. É porque, assim, quando começou esse negócio do ChatGPT, eu acho que foi o mesmo escândalo que aconteceu quando surgiu o Google, né? Num primeiro momento, assim, meu Deus, desesperador. E aí, agora? isso, o que nós vamos fazer? Só que, assim, os nossos estudantes produzem bastante material para a gente corrigir tudo. E a gente ficou nessa de, mas será que eles estão aprendendo mesmo? Ou eles vão lá e jogam no ChatGPT? Será que se eu colocar o mesmo assunto 50 vezes no ChatGPT, eles vai vir o mesmo conteúdo? Não, e vem tudo diferente. E eu comecei a fazer vários testes. E fiquei... Por isso que elas falam que eu sou a É uma louca. inteligência, né? É isso. Mas uma inteligência, não vem igual, não. Eu posso botar que não vem igual. Aí por isso que elas falam Mas, que eu sou a assim, louca. Apesar disso, Bia, eu consigo... A gente consegue identificar quando um texto foi escrito por uma pessoa e quando foi escrito por ChatGPT. A gente brinca, e tomara que essa pessoa não esteja escutando, mas tem um amigo nosso que ele não escreve mais os seus posts, ele só manda o ChatGPT escrever, e virou piada aqui, né? Eu e o Felipe, a gente dá risada. Porque tu vê que não foi ele que escreveu, sabe? Então, isso não é a mesma coisa. Sim. Eu acho que a inteligência artificial, e não tem só o ChatGPT, tem muitas outras formas de inteligência artificial, o ChatGPT, que foi esse boom, né? Tem muita utilidade, é muito bom para algumas coisas, né? Se eu escrevo, por exemplo, um abstract, ele tem que ter 3.000 palavras, eu não consigo baixar de 3.500, eu vou lá e peço ajuda para ele me ajuda e ele consegue pegar o meu resumo que eu construí e diminuir os caracteres. Então, tem essas ferramentas que, se bem utilizadas, nos ajudam e evitam eu gastar um tempo gigante que eu ia gastar com isso, e eu posso me dedicar a outras tarefas que envolvem mais necessidade de cognição e de compreensão pelo cérebro humano. Então,
tem as suas vantagens. Não é algo que a gente tenha como evitar ou que a gente deva evitar, mas a gente tem que saber usar. E a gente tem que ensinar as pessoas a usar também, como professores, né? Não dá para negar e dizer, eu não aceito que tu use. Não, tá aí, vai ser usado, não tem que aceitar ou não. E mesmo que eu não aceite, vão usar igual. Então é importante orientar o uso. Tem muito a ver com o que a gente falava antes do lifelong learning, né? E as redes sociais eu acho que é a mesma coisa. Não tem como evitar as redes sociais. É um caminho sem volta. Se eu não usar as redes sociais, eu vou estar excluída, vou estar excluindo aí entre os meus ouvintes uma grande população, né? E da mesma forma, eles não vão me ouvir. Enfim, então tem essa questão de não negar o que surgiu, o que surge e o que não tem volta, mas de saber usar, saber avaliar. E dentro da neurociência também tem isso, né? Tem muitos neuroinfluencers que a gente estava... Tem gente muito boa, tem gente que saiu da bancada e foi para fazer a vida nas redes sociais. Tem gente bem legal fazendo esse trabalho. Assim como tem os que estão vendendo milagre, né? Sim. Que a gente consegue também perceber. A gente consegue ver a diferença. É verdade, a gente consegue identificar. E você sabe que quando comecei a ler um pouco sobre isso, e daí elas falam que eu sou a louca do ChatGPT, porque o que me incomodava era assim, será que a gente não vai substituir o aprendizado? Mas agora, assim, pensando em tudo que a gente falou, né, a gente tem que pensar que o aprendizado é uma construção. Então, talvez tenha alguma influência em algum momento, mas que a gente vai poder construir junto com o que ele vai ver dentro da universidade, da vivência dele, até porque ele vem para a gente já com um monte de memória, né? E a gente vai reconstruindo e fazendo outros tipos de sinalização no cérebro dele, né? No hipocampo, como você mesmo falou. Então, é importante que a gente também perceba isso, que é uma ferramenta que a gente vai ter que aprender a usar mesmo, mas que eu ainda acho que ela está sendo mal utilizada. E aí, eu penso um pouco no estudante como... que eu já fui também estudante, que você tem aquela coisa da preguiça, né? Não vou pensar, eu boto lá no chat para ele resolver para mim. Só que daí eu acho que a gente entra num outro ponto, sabe, Pamela? Que é assim, de novo a gente volta para a docência. Então, como eu vou perguntar para o meu estudante um conteúdo que tenha que fazer ele pensar além do ChatGPT? Né? E daí isso que eu acho que é complicado. O docente vai ter que sair da zona do conforto dele para poder pensar em estratégias de aprendizagem que a gente possa utilizar o chat, mas ao mesmo tempo que a gente consiga fazer outros tipos de correlações. Né? Possa aplicar ali ao contexto real. Né? Exatamente. Então, acho que é isso que a gente vai ter que aprender, né? Que com a vinda deu esse boom, esse escândalo, tudo, meu Deus, né? Eu fiz vários testes. Uma coisa sabe, uma coisa interessante também os estudantes vão perceber que o ChatGPT também erra. Né? Ele também erra e a gente tem que ensinar ele. Esses dias nós estávamos brincando ali no ChatGPT e aí pedimos para o ChatGPT dizer o que era a Unipampa, né? Que é a universidade que eu trabalho. E aí ele respondeu, a Unipampa, uma universidade criada no governo tal, nananã, está em 9 cidades. Não, a Unipampa está em 10 cidades. Aí corrigi lá, né? ChatGPT, essa informação está equivocada, a Unipampa está em 10 cidades, tal e tal. Então, assim, não é uma coisa que vai vir, tu tem que fechar os olhos que vai vir sempre certa, né? Então, os alunos vão ir percebendo isso também, que, na verdade, o que ele sabe é o que está no mundo digital, e o que está nas redes digitais é o que a gente vai colocando nas redes digitais, que também está sujeito a erro, que nem a Wikipédia, né? Que até ontem a fonte principal é construída a várias mãos, qualquer um vai lá e põe o que quer. Exatamente. E, Pamela, a gente já está indo para o nosso encerramento. Passa muito rápido. Passa. Sim. Só que, bom, aqui são fisiologistas conversando, todas professoras de fisiologia, né? Então, eu sei que tu é bastante atuante nas metodologias ativas de ensino em fisiologia. A última vez que eu te ouvi falando foi num evento online na Universidade Federal do Piauí, se eu não me engano. Que eu estava aplicando prova e te escutando, cuidando da prova e prestando aquela, né, super conexão neuronal a 1000 ali, tentando prestar atenção nos alunos e na Pamela.
Então, eu queria saber o trabalho de vocês, que eu sei que tem professoras também, a professora Fernanda, né, que eu acompanho nas Uhum. redes, é super tua parceira. Então, queria saber o trabalho de vocês. Eu tenho acompanhado e uso também, né? Faço uso. Então, basicamente, a gente também atua nessa linha aí de ensino de fisiologia. Olha só a quantidade de coisa que a gente se Sim, envia, né. Mas, sim. assim, eu sempre digo que tudo tem relação, né, porque a minha base é a neurobiologia da aprendizagem e da memória. Então, por que que eu atuo lá em Mulheres na Ciência? Aham. Porque tem uma linha de pesquisa que está relacionada à questão de cuidado no início da vida e como isso interfere na cognição. Isso tem a ver com maternidade, que tem a ver com gênero, que tem a ver com mulheres, né? Então, acaba que tem essa relação. E no caso do ensino de fisiologia, é muito óbvio essa relação, né? Se eu estudo como o cérebro aprende, não faz sentido eu ensinar sem considerar o que eu Exato. pesquiso, Claro. né? Então, a gente tenta pensar estratégias de ensino que reconheçam a neurofisiologia presente, reconheçam como o cérebro aprende no pensar a estratégia de ensino. E aí, não tem como dar aula em ensino tradicional se tu entende neurobiologia da aprendizagem, né? Tu sabe que não é a melhor forma de ensinar. Pode acontecer aprendizado? Pode. Mas a gente tem formas muito, né, um potencial muito maior de gerar aprendizado significativo. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai. Então, nós temos pensado estratégias que envolvem motivação, emoção, manipulação, né? As atividades práticas são muito requeridas, né, para gerar aprendizagem significativa. Fisiologia é o estudo do nosso corpo humano, né? Então, o nosso corpo funciona. Por que não se experimentar para entender o que acontece no nosso corpo? E a gente tem utilizado também ferramentas pedagógicas como jogos didáticos, né, que ajudam a esmiuçar os processos fisiológicos, né, de uma forma sequencial e aí entender um pouco mais o funcionamento do nosso corpo. A gente tem utilizado também modelos 3D para estudar fisiologia, porque é muito mais fácil a gente entender algo que a gente enxerga, né? E muitas vezes em fisiologia a gente vai lá em processos moleculares que não são visíveis, né? E um desenho num livro didático em 2D não é a mesma coisa do que tu vê a estrutura e o funcionamento, né? Então a gente tem trabalhado com modelos desse tipo e com estratégias didáticas que envolvem também cooperação, discussão, fóruns de debate, que são estratégias que a gente tem visto que funcionam. Mais recentemente, na experimentação também, a gente tem trabalhado com coleta de dados reais, né, com algumas plataformas que permitem a gente coletar dados reais no ensino de fisiologia, e os alunos vão trabalhar, analisar, processar esses dados e já começa a ter aí um entendimento também de como funciona a ciência, de onde é que vem aquilo que eles estudam nos livros, né? Como se dá a construção da ciência. Uhum. E você sabe que eu utilizo bastante gamificação, né, que eles chamam, que Uhum, eu ali no Pequeno Príncipe eu dou aula prática de biologia celular e eu faço a construção de uma rota de secreção de proteína. E uma das coisas que eu faço com eles é o jogo imagem e ação. Então, a gente faz uhum. perguntas e faz mímicas. E é muito engraçado. E eles adoram. Porque daí eles nunca mais esquecem É, alguns processos, principalmente quando é a mímica. A pergunta uhum. passa, mas a mímica fica marcada para a vida. Eles estão lá no 8º período, às vezes vão para o internato e falam: ah, porque eu fiz a mímica da autofagia, eu fiz a mímica da secreção regulada da insulina. E assim vai. É tão Isso, legal quando a isso. gente experiencia até no Uhum. físico, né, as Sim. coisas é diferente. A gente tem um modelo didático impresso em 3D para estudar sinapses, né. E aí não é um modelo rígido, é um modelo que é um quebra-cabeça. Então o aluno vai receber lá todas as peças, a célula pré-sináptica, a pós-sináptica, Uhum. e aí tem o passo a passo que ele vai seguindo, ele tem que ir respondendo questões, e aí ele vai montando uma sinapse elétrica, uma sinapse química, e ver aquilo ali que é algo microscópico na vida real, né? E ele vai seguindo o passo a passo da sinapse, e eles não esquecem mais. É muito diferente de tu ler ali uma sequência, passo 1, 2, 3 no livro. Exatamente, é perfeito. Bom, então a gente já está se encaminhando para o encerramento desse episódio. Bia, tu quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer.
Foi maravilhosa essa conversa, assim. Acho que eu aprendi bastante. Obrigada, Pamela, por você ter aceitado falar com a gente. Pamela, tu quer fazer uma fala final antes de eu fazer o encerramento? Então, guria, só agradecer o convite, né? E aí, o pessoal que tem interesse nessa linha de neurobiologia aplicada à educação, né? Neurociência aplicada à educação, a gente tem bastante material na página da Rede Nacional de Ciência para a Educação, né? Só buscar ali no Google, né? Que é essa rede de pesquisadores da neurociência e da educação no Brasil. E também o Science of Learning, que eu comentei lá no início, né? Que é o programa da Unesco, junto com a Organização Internacional de Pesquisa sobre o Cérebro. É um programa que, inclusive, está com, acho que, um edital aberto, que reúne todo ano 3 neurocientistas de diferentes lugares do mundo, lá em Genebra, na Suíça, para trabalhar nessa translação da neurociência para a educação. E também tem uma página na internet do Science of Learning, daí tem que procurar em inglês, né? Que tem também muitos materiais que a gente produz. Eu participei desse programa, né? Em 2018, eu fiquei 3 meses trabalhando lá na Unesco, e tem lá também os materiais que eu produzi nesse período que eu estava lá. Então, são materiais que também permitem a gente entender um pouco e ter ideias de como fazer essa translação. Só para dar um exemplo, um dos materiais que eu produzi foram baseados nas pesquisas que mostram que apresentar uma novidade após uma sessão de aprendizagem melhora a aprendizagem. Então, no material a gente pensa, né, quais são as bases neurobiológicas disso e como que a gente pode fazer isso na sala de aula, né, apresentando uma novidade para os alunos. Logo após ensinar algo que é mais complexo, que é mais difícil de aprender, a gente favorece essa aprendizagem. Então, tem esses locais, tem os materiais, e também a gente tenta divulgar um pouco de neurociência e neuroeducação lá no nosso Instagram do programa Pop Neuro. Então, Pamela, muito obrigada. Mais uma vez, a gente te agradece. Eu, particularmente, te agradeço imensamente a tua disponibilidade. Quando a gente fez o primeiro contato, eu te agradeci, porque tu tá sempre envolvida nos meus projetos, assim, nem que seja indiretamente. A Pamela, é difícil ela me dizer não, acho que nunca disse. Então, eu quero te agradecer, porque é uma honra ter a tua amizade e te acompanhar nas redes. Eu desejo muito sucesso para o teu grupo de pesquisa, para as tuas futuras publicações, teus futuros projetos. Então, a gente vai encerrar por aqui a gravação desse episódio, agradecendo o apoio da Faculdade Pequeno Príncipe e a produção do Estúdio Capto, e desejando que vocês tenham tido um momento precioso de conhecimento, e pedindo para vocês se inscreverem no canal do YouTube e seguir o nosso perfil lá no Instagram. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.